Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Duas na Tri. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais discutidos na educação, a reforma do ensino médio. A medida provisória que possibilitou a reforma do ensino médio foi sancionada em fevereiro de 2017 pelo então presidente Michel Temer. E a implementação completa dessas mudanças vai ocorrer até 2022. Em linhas gerais, trata-se de uma reforma na grade curricular que estabelece mudanças estruturais. E para entender melhor como será esse novo ensino médio, o Duas na Tri recebe o professor Giuseppe Nobilioni, ele que é coordenador pedagógico do curso e colégio Objetivo. Professor Nobilioni, obrigada pela sua presença e por compartilhar aqui os seus conhecimentos. Receber você é sempre um motivo de muita honra para mim e para a Silvia, né, Silvia? Com certeza. Imagina, eu que agradeço a possibilidade de falar com vocês e falar para o nosso público e até em especial para os nossos alunos e os nossos pais de alunos que eventualmente possam estar inseguros, né? Sempre é bom a gente tranquilizá-los, né? É isso mesmo, professor, principalmente tratando-se da educação, né, dos nossos filhos, enfim. Vamos explicar aqui para todos que estão acompanhando aqui com a gente o que é esse novo ensino médio, professor? Bem, sendo bastante objetivo, sem abusar do nome, obviamente, porque a palavra existe, sendo bastante objetivo, a reforma estabelece duas grandes direções. Uma é a chamada formação geral básica e outra são os itinerários formativos. Quanto à formação geral básica, não existem grandes novidades. Eu acho até que muitas escolas, com certeza a nossa, já faz isso há muito tempo, trabalhar baseada na BNCC por competências e habilidades. E essas competências e habilidades procuram atingir aquelas quatro grandes áreas do conhecimento, que são linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, depois as ciências da natureza, física, química e biologia, e ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, certo? Isso nós já fazíamos, vamos continuar fazendo e não podemos deixar de fazer porque o vestibular ou os vestibulares exigem exatamente a carga que está dentro dessa BNCC, né, com todo o programa estabelecido, tá certo? Essa é a formação geral básica, tudo bem? A outra parte, o outro eixo, que na minha opinião são as grandes novidades, são os eixos, os itinerários formativos. Os itinerários formativos. E o que são esses itinerários formativos? Falando de uma maneira bastante informal, seriam algumas aulas que a escola pode oferecer e deve oferecer aos alunos, né? E numa quantidade grande até, porque tem que ser 40% do total de toda a carga horária dos 3 anos, em que a escola deve oferecer aos alunos possibilidades, uma ou várias possibilidades, de ele se posicionar frente ao que ele deseja fazer para o futuro, né? Ao mesmo tempo que ele possa, de certa forma, achar que o aprendizado é uma coisa mais agradável, que realmente ele possa aprender. Devem ser aulas agradáveis, né? Não tem a preocupação, digamos, da nota em si. Pode-se fazer avaliações, mas não se pode reprovar. Os itinerários são um conjunto de aulas, um conjunto de matérias que nós vamos oferecer aos alunos, e a gente espera que essas aulas os motivem de todas as formas possíveis. Primeiramente, quando a eles aprenderem realmente a aproveitar o ensino, né, que lhes é oferecido. Porque, fazendo um pequeno parênteses aqui, as pessoas que bolaram ou que trabalharam nessa reforma do ensino diziam exatamente, baseando-se no ensino público, que os alunos desistiam de ir na escola. Por quê?
porque não entendiam, se desinteressavam e acabavam desistindo das aulas. Então, a ideia da reforma foi tornar o ensino uma coisa um pouco mais agradável, né? Um pouco mais, digamos, fácil de ser digerido pelos alunos, falando português bem claro. É isso. É claro que na escola particular não tinha o problema da desistência, mas a gente notava também que não é pequeno o número de alunos que não aproveitam as aulas. Você sabe disso, Malu. Às vezes a pessoa está só de corpo presente e não aproveita a aula. Ô, Giuseppe, e também, assim, se você analisar, né, depois que a gente toma gosto, que a gente consegue entender o que a gente está estudando, é uma delícia, né? Eu lembro quando eu aprendi equação do segundo grau, eu não sabia equação do segundo grau. Do dia que eu aprendi, aí o conhecimento ele ganha uma amplitude e um prazer. Até hoje eu falo de equação de segundo grau e faço com alegria. Por quê? Porque despertou em mim essa alegria de aprender equação do segundo grau. Então, assim, eu penso que o conhecimento, do jeito que ele vai ser, o estudo, do jeito que ele vai ser levado agora, é uma forma com muito prazer para o aluno, né, ô Giuseppe? Eu sempre disse a você, quando a gente conversava sobre o assunto, várias vezes conversamos, exatamente que o grande motivo da reforma, justamente, é fazer com que o aluno pegue o gosto pelo aprendizado. Se você me permitir, eu vou te dar um exemplo. O maldito X que aparece em álgebra para os alunos, quando aparece no começo, é uma desgraça para os alunos. Uma vez um aluno me perguntou: professor, não entendo nada de equação, aparece um X, não sei o que é, né? Então, eu falei para ele, na hora eu não respondi, eu respondi que X representava qualquer coisa, mas a partir daí, eu sempre passei, quando começa a falar em equações, em escrever na lousa uma frase, tipo, a idade da Paula mais a idade da Marina soma 30 anos. É uma frase muito comprida. Que tal eu representar a idade da Paula por P, a idade da Marina por M, e escrever P mais M igual a 34. O P significa a idade da Paula, o M significa a idade da Marina, P mais M igual a 34. Então, quando a gente usa a álgebra, tem que mostrar, às vezes essas coisas parecem muito elementares, mas são importantes para eles perceberem que, no fundo, quando se começa a falar em álgebra, estamos usando uma outra linguagem. Ao invés de representar uma frase escrita em língua portuguesa com muitas palavras, que às vezes, dentro de um texto grande, pode não ser facilmente compreendida, precisa ler de novo. Quando se escreve uma equação, se escreve uma sentença algébrica, estamos abreviadamente representando exatamente uma frase qualquer. E não precisa chamar tudo de X, é muito importante dizer isso para o aluno, não precisa chamar tudo de X. Não sei quem foi o infeliz que inventou o X, né? Pode chamar do que quiser. Geralmente, quando a gente dá aula, a gente usa a letra que representa o que está sendo estudada. A idade da Paula é P. A idade da Marina é M. Ninguém vai achar que P é a idade da Marina e que M é a idade da Paula. Não vai achar isso. Então, professor, essas coisas... Esse é um bom exemplo que a gente aprende com os alunos. É um bom exemplo que vai de acordo com o que você falou. Como é importante fazer o aluno se ligar naquilo que está sendo falado. Se ele não entendeu por algum motivo, você tem que dar um jeito, de usar outras coisas, mudar um pouco o foco, tentar abordar de uma outra maneira, dar exemplos numéricos. Exemplos numéricos são ótimos. Exemplos numéricos são sempre muito bons. Aí você pega o número, troca por uma letra, etc., e ele começa a achar melhor. Então, a reforma do ensino, não só nos itinerários, mas a gente espera que passe a acontecer em todas as outras cadeiras também, a gente espera que realmente faça o que você falou, né? Que o aluno passe a achar que é bom aprender. Nós não ensinamos nada que não possa ser aprendido. A questão é aprender na hora certa. Se não aprendeu, tem que levantar a mão, reclamar, xingar não, mas reclamar, perguntar, não entendi, desculpa. Eu vejo aqui, eu dei aula hoje de manhã, vem muitas perguntas, eu explico, não entende, ele pergunta de novo, eu explico de novo. Então entendi. Às vezes, uma outra maneira de falar faz com que você consiga
com que o aluno aprenda. E tem que ser na hora Professor, certa. Se não for na hora certa, não adianta nada. professor Giuseppe, mas eu acho o seguinte, esse conceito, né, principalmente a gente está falando porque o senhor é um dos grandes nomes, né, do Colégio Objetivo, esse conceito sempre existiu, né, principalmente no colégio. Qual que é a diferença dessa reforma agora? Porque o aluno que é tímido, eu, por exemplo, sempre fui tímida, o aluno que é tímido não vai perguntar. Esse é o problema. Vai ter... Então, essa mudança, como é que... Porque é difícil para o professor competir com a agilidade das redes sociais, com a agilidade de telas que ele pode ir lá googar, entendeu? Então, como dentro dessa nova linha de grades, você vai conseguir despertar esse aluno? Então, você falou uma coisa muito legal. O aluno hoje tem 1000 maneiras de se plugar no mundo todo, que são boas, não são ruins, não, são boas. Ele acaba sabendo um monte de coisas que a gente aprendeu depois de grande. Ele está em contato com o mundo. Então, uma das coisas que a gente sempre fala para os alunos, e eu falo para os meus professores, não está mais na moda proibir o aluno de usar o celular. Acho que isso não está mais na moda. Não está mais na moda. Eu acho que ele pode usar o celular por uma série de motivos. Vou te citar alguns. Primeiro, quando ele não entende, eu já vi isso várias vezes, ele vai lá e procura, entra no Google e acaba achando o significado da palavra, sabe o que é. Segundo, ele às vezes fotografa a lousa, fotografa a tela quando a gente está... Então, o celular passa a fazer parte. Não vamos mais brigar com o celular, tá certo? Segunda coisa... né? Aceitar que dói menos. O celular, não, mas o celular vai somar, eu tenho certeza. Sim, a gente deve orientar o aluno para não ficar vendo coisa que não deve na aula, é claro que não. Aí não vou ficar fiscalizando, vamos torcer para que isso aconteça, né? Mas, se o aluno estiver na sala de aula, ele está no celular, se você consegue fazer com que ele preste atenção em você, se fazer, ele não está entendendo, então ele não vai se ligar na aula. Mas a gente tem fé que isso vai acontecer. O que tem a nosso favor? Uma das aulas de todos os itinerários é o projeto de vida. Certo? O que é o projeto de vida? Não, o que é projeto de vida? Não, nós temos dentro da formação geral básica, tem um conjunto de aulas e outra parte das aulas é o itinerário. Dentro do itinerário, são várias aulas, né? Tem as eletivas, tem aulas de aprofundamento e tem o projeto de vida. O que é o projeto de vida? É o projeto de vida do aluno. Ele tem que se interessar em descobrir o que ele quer ser, como é que ele vai conseguir o que ele quer, a maneira que ele vai... como é que ele vai abordar os assuntos que ele deseja. Esse é o projeto de vida. Você sabe que muitas escolas, nós mesmos já fizemos isso várias vezes, não fazíamos isso semanalmente, mas é normal a gente entrar numa sala de aula, o psicólogo entrar numa sala de aula, o orientador entrar numa sala de aula, conversar com os alunos, ensiná-los a estudar, ensinar como é que pode ser feito, como é que ele pode aprender determinadas coisas, como é que ele se organiza para estudar. A gente já fazia isso. Agora, vamos fazer isso oficialmente. Toda semana vai ter uma aula disso. É um professor, pode ser de história, de geografia, pode ser um psicólogo, pode ser alguém ligado, enfim, à sociologia, à filosofia, uma pessoa que tenha muita empatia com os alunos, é a pessoa que vai ter que ser mais bem escolhida pela escola para entrar na sala de aula dos meninos da primeira série, já que nós vamos começar só com a primeira série, consiga se posicionar com os alunos e consiga fazer, na base da conversa, de alguns jogos, de algumas técnicas que a psicologia ensina, né? Existe todo o material pronto para isso, fazer com que ele se ligue no professor, passe a discutir com o professor o que ele deseja, como é que ele pode se posicionar. Ele tem que sentir, o professor vai passar a ele a ideia de que ele tem que ser seguro na sala de aula. Ele não deve se esconder num cantinho, não quer amolar ninguém. Ele tem que participar, vai incentivar exatamente essas coisas, usando técnicas adequadas para isso. Esta aula é a aula motivadora com a qual a gente vai contar. Mas todos nós, nas nossas aulas, também procuraremos seguir essa mesma linha. Olha, se você, não sei se vocês já deram aula, mas se você fizer a experiência, você vai ver que você, quando está dando aula,
você percebe quando o aluno não entende. Não todos. Alguns ficam frios, não franzem a testa nem nada, mas a grande maioria, se não entende, você nota que a pessoa não entendeu. Várias vezes eu fiz isso. Você pode perguntar, pergunta, insiste, ajuda. Então vamos parar, vamos repetir, acho que você não entendeu, vou repetir por minha conta, acho que você não entendeu, alguma coisa assim. Enfim, é claro que descobrir esse segredo seria descobrir o mundo, né? Não é fácil, não sei dizer para você quanto nós vamos ter sucesso nisso, mas temos que ter sucesso. A reforma do ensino, na minha opinião, é essa. Temos que ter sucesso nesse tipo de abordagem. Fazer com que o aluno não fique mais de corpo presente. Fazer com que ele não se sinta excluído, que ele não tenha vergonha de perguntar, que ele se sinta seguro frente aos amigos. Os professores, ou o professor vai tentar evitar coisas do tipo, como é que fala? O bullying, essas coisas, né? Enfim, o professor, se ele for, no caso, competente, se ele tiver uma empatia muito grande com o aluno, se ele puder se mostrar uma pessoa amiga, o que o aluno mais quer é que o professor se mostre amigo dele. Se ele percebe no professor um amigo, e o aluno sabe quando o professor está lá só a fim de cumprir a missão, ou quando ele está lá a fim de ajudar o aluno. O aluno sabe. Se o professor conseguir transmitir no olhar esse tipo de interesse que ele tem pelo aprendizado, eu acho que o aluno vai se comover, ele vai se ligar no professor e vai perguntar. E precisa perguntar mesmo. Ô, Giuseppe, e também fico pensando o seguinte, né? Até nos pais que estão nos assistindo, né? Pensando no aluno, porque aí você está falando de alunos de 15, 16, 17, né? A partir dos 15, 16 anos, né? Aí você falou de projeto de vida, né? São vários aspectos da vida dele que ele precisa ir cuidando, porque antes, né? Quando você fala, o aluno está ali só indo à aula. Então, você pensa do ponto de vista do pai. O pai levanta cedo, chama o filho, vai para a escola, fica lá a manhã inteira, o pai, né, trabalhando que nem um louco, a mãe trabalhando que nem uma louca. A gente, não, meu filho está na escola, está ótimo. Aprendendo. Está lá aprendendo, certeza. Filho, como é que foi na aula? Ah, legal, né? Toda vez é sempre a mesma resposta, óbvio. E a prova? Legal, foi bem. Legal, foi bem. É a resposta que eles sempre dão. Exatamente, Giuseppe. E aí, você vê, Silvia, não tem vencedores, né? Não tinha vencedores nessa história, porque assim, o pai achava que estava fazendo, o aluno estava achando que estava aprendendo e o professor achava que estava ensinando. Então, quer dizer, a hora que você muda esse eixo, esse ponto de vista, você consegue, eu acho que assim, as pessoas que estão nos assistindo, e aí entrando bem no cerne mesmo dessa reforma do ensino médio, é algo assim, onde o aluno muda o eixo, né? Ele está agora num outro eixo e onde, se isso for completamente implementado, eu acho que assim será uma vitória para todos, né? Uma José? grande vitória. Essa é a grande vitória. O aluno, todos eles dizem, essas pessoas que lidam com esse projeto de vida, né? Todos eles dizem que o aluno tem que ser o protagonista da sala de aula. Ele manda na sala de aula. E é verdade. Nós estamos lá por causa dele. Nós temos um salário para atender os alunos. O professor é a profissão dele. O aluno está lá se preparando para a vida, não é? E ele tem que se preparar realmente para a vida. Ele tem que estar consciente disso. Inclusive, só para completar esse negócio do projeto de vida, a gente pode depois diversificar. Tanto isso é verdade que, no nosso ponto de vista, a primeira série do ensino médio, nós vamos focar bastante, o professor de projeto vai focar bastante na personalidade do aluno, certo? Sem entrar muito na parte psicológica, porque isso é encrencado, você sabe disso. Os pais Sim. podem não gostar e ele pode se sentir marginalizado. Mas procurar fazer com que todos se sintam seguros, sempre dando reforço positivo para os alunos. Você consegue, você pode, você é capaz. É questão de você querer. Nós não ensinamos nada que não possa ser ensinado. Se você estiver presente e perguntar, você vai aprender. Para a primeira série. Na segunda série, como você disse, vamos abordar a questão da opção profissional que ele vai ter. Porque acho que com 15 anos, está muito cedo ainda para ele, né? Então, na segunda série,
vamos abordar basicamente as orientações profissionais que ele vai ter, para que área que ele deseja. Então, aí, provavelmente teremos palestra, a gente pode levar especialistas que se vão falar com os alunos sobre essa ou aquela profissão. E na terceira série, quando chega na boca do vestibular, vamos abordar a questão do estresse, da inteligência emocional, de como ele se comportar, não se estressar, porque você sabe que o vestibular, a gente está nisso há quanto tempo, né? Há mais de 50 anos que eu estou nisso. Para os alunos, é uma aflição tremenda. Os pais cobram em casa, o aluno se sente pressionado, acha que eu não vou conseguir. Vencer esse estresse é algo fundamental. Então, nos 3 anos, vai ter alguém. A gente sempre fez isso, viu, Malu? Viu, Silvia? Sempre fizemos isso. Mas esporadicamente. Agora, nós vamos fazer isso oficialmente, porque a lei manda fazer, e nós vamos fazer com prazer. E vamos aproveitar da melhor maneira possível. Enfim, é uma aula agradável para o aluno, porque vai ter jogos, vai ter conversa entre eles, vai ser discussões entre eles. O aluno pode opinar, ele pode perguntar para o professor, gostaria muito acho que vou fazer matemática. O professor vai, olha, nós temos aqui aulas de Olimpíadas, por que você não experimenta assistir algumas aulas de Olimpíada? Quem sabe você realmente se interessa e acaba despertando a tua vocação, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, nesses 3 anos, o professor de projeto de vida, pelo menos é o que a gente imagina que vai acontecer, realmente vai ser o cara, né? Vai ser aquele que vai ajudar o bonde a andar. Vai ser aquele que vai comandar a reforma. Vai fazer com que o aluno, como você falou, entre num outro ritmo de vida e passe a encarar a escola com muita tranquilidade. Não precisa se estressar. Não é para estudar noite e dia, ninguém quer isso. O jovem tem que ser a tua vida, claro que ele tem que ter. Ele vai na aula, fica um período inteiro na aula, ele não pode perder esse período. Sim. Já pensou? Ficar das 7 até 10 para uma na aula e não aprender nada? Isso é um crime que o aluno faz com ele mesmo. Até porque, né, nós cometemos. O professor, até porque, né, eu estou gostando muito dessa reforma, né? Porque é um novo olhar para o estudante, né? Sim. A reforma ela se rende a realmente esses 3 anos que são fundamentais, porque a gente é tão jovem, 15, 16 anos, você tem que decidir o que você vai fazer para o resto da vida. Exato. Então é um momento de apoio, né? Grande apoio. Direcionamento, um direcionamento de carreira, direcionamento de projeto de vida, direcionamento de vida. Olha, muito legal, viu? Eu também acho. Pela primeira vez, eu achei muito interessante. Quanto à programação geral básica, Silvia, não tivemos grandes mudanças, por um motivo muito simples, porque os vestibulares continuam os mesmos. A não ser que saia uma nova programação, talvez saia, porque talvez haja, inclusive, um exame tipo Enem para a primeira série, uma para a segunda, uma para a terceira. Aí, eventualmente, a gente terá que mudar a programação geral básica. Mas, por enquanto, continuando a mesma. Nós aumentamos a carga horária. Aquelas 28 aulas que nós tínhamos 28 aulas no período da manhã e 2 reservadas à prova, toda semana. Essas aulas continuam iguais. Nós acrescentamos mais 6 aulas. Então, nós aumentamos a carga horária. O que aumentou? Esses itinerários. E são eles que vão nos ajudar a fazer o aluno se sentir confiante, seguro e o protagonista da sala, né? Sem nenhuma brincadeira, sem nenhuma alusão a querer aparecer, mas que o aluno realmente se sinta feliz na sala de aula. Que o professor veja no aluno alguém que está interessado em aprender e ele vai fazer aprender, porque não podemos deixar de reconhecer também que o aluno, é criança, é jovem. Ele tem 1000 motivos, como você falou, para ele se desviar. Cabe a nós ajudá-lo. Já falei isso, acho que com vocês mesmo já falei isso uma vez, como estava junto com a Vera. Às vezes a gente fala, o professor, às vezes também o professor também é humano, também tem seus problemas, não é verdade? Não é todo dia que ele vai para a sala de aula de coração aberto, mas seria bom se ele pudesse ir para a sala de coração aberto sempre. Ele precisa fazer isso, ele precisa sublimar um pouco, deixar os problemas da vida dele para depois da aula. Certo? Então, fala. Giuseppe, você estava falando, está me ocorrendo aqui.
Silvia, quando a gente sai da escola, né, vai para a faculdade ou quando termina a faculdade, a gente só lembra dos anos de escola de forma, assim, emocionada, né? É algo que toca a todos nós, né? Quando você quer ter uma lembrança boa da vida, você lembra dos tempos de escola, né? Seja em que nível que for. Mas você sempre lembra da faculdade, tudo é sempre gostoso. Então, assim, alguma coisa, eu acho que a vida estava dando sinais mesmo, que alguma coisa precisava ser modificada para ele sentir esse prazer, porque ele vai ser prazer. Por que tem que descobrir só lá na frente, depois que você já está formado? Não, tem que descobrir antes esse prazer, né? Então, essa é uma observação que eu queria fazer. E, junto com isso, eu queria te perguntar também se esse novo currículo ele exclui algumas disciplinas. Não, nenhuma disciplina. Na verdade, a lei não fala muito detalhadamente sobre isso. Diz apenas que o que é obrigatório. O que é obrigatório? Pela lei. Sabe o que é obrigatório? Matemática e português. A lei deixa bem claro que o que é obrigatório é matemática e português, certo? O resto, na verdade, não se menciona, mas nós não eliminamos nenhuma disciplina por um motivo muito simples, porque todas elas são importantes e porque elas farão parte dos vestibulares. Então, nenhum professor vai perder o emprego por causa disso, de jeito nenhum. O número de aulas aumentou, não diminuiu. A carga horária que nós tínhamos, continuamos tendo, apenas aumentaram. No nosso caso, na nossa escola, para esse ano, que é um ano que a gente está começando, nós colocamos 2 itinerários, um para o domínio da área de ciências exatas, biológicas e exatas, ciências da natureza, e outro para o domínio das ciências humanas. O aluno vai escolher um dos 2. Mas, para os próximos anos, nós aumentaremos esse número de aulas, tá certo? Então, nós aumentamos, passamos a ter, no lugar de 28, passamos a ter 34 aulas. Professor, é muito importante, a gente está quase chegando no finalzinho aí do programa, essa nova lei fala que o aluno não pode ser reprovado, é isso mesmo? Nos itinerários, não. Porque justamente a reforma tenta imaginar que aquelas aulas dos itinerários não sejam encaradas pelo aluno como um castigo que ele tem que estudar em casa, etc. e tal. Itinerários são as aulas, itinerários, só para entender, são as aulas de interesse do aluno. Isso. Ok. Nós, por exemplo, colocamos 6, eu vou citar um. Além do projeto de vida, tem uma aula de educação financeira, que a gente espera que também faça sucesso. Tem uma aula sobre a física do cosmos, tá? Questão de exatos, que é astronomia, a gente espera que faça sucesso. Tem uma aula de português muito interessante, que vai explorar a dicção dos alunos, a oratória, ótimo, diálogo. ótimo. Essa aula vai ser Maravilha. muito agradável para os alunos, não é? Enfim, são aulas que a gente... E tem uma aula de vai se falar na pandemia, porque vai se falar em bactérias, vírus e bactérias, enfim, são assuntos que a gente espera que sejam interessantes. Pode ser que a gente esteja enganado. Se não fizer sucesso, a gente muda. Mas terão que ser coisas que despertem interesse do aluno, porque a partir disso a gente consegue irradiar, propagar tudo isso para as demais aulas também. É isso. Isso mesmo. Tá certo. Giuseppe, que aula gostosa e é muito bom para os pais que estiverem nos assistindo, os Nós alunos. já conversamos muitas vezes com muitos pais sobre isso, e os pais têm que ajudar também, não só Claro. os professores. Professor Giuseppe Nobilioni, quero agradecer muito a sua presença, é sempre uma honra receber aqui o senhor. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada, realmente muito importante aqui, maravilhoso essa nova ideia aí desse novo ensino médio, veio para acrescentar. Vai funcionar. Vai funcionar. Muito bem, o Duas na Tri fica por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.